Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui, né? Recebi esse convite dos pastores para trazer a palavra. E para quem não me conhece, eu sou a missionária Marisa e vim acompanhada do meu esposo, evangelista Pereira. Nós somos da igreja Assembleia de Deus, Avivamento do Espírito Santo, que fica na Rua Guinesa, 173, em Engenho de Dentro. Os pastores, pastora Rose, pastor Marcelo, mandou um abraço para os pastores, presidentes da casa e para todos aqui que estão. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 102, 13. Amém, igreja? Que diz assim: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Amém? Pode sentar, meus irmãos. A palavra de Deus aqui fala Sião. O que é o Sião, né? Sião são os judeus, né? Aquelas pessoas em que o Senhor tinha mão sobre eles, né? Aqueles que oravam, que buscavam ao Senhor, né? A Bíblia nos fala de um momento esperado por uma poderosa promessa de intercessão divina. Eu creio que Deus reúne famílias, povos, tribos, com um propósito de trazer paz, esperança, vida, saúde, cura, libertação, livramento, prosperidade e salvação. Essa mensagem chega até você agora para te confirmar os pedidos das suas orações, das petições que você tem clamado a Deus de Israel. Você tem pedido a Deus para te ajudar. Hoje vamos falar que o tempo determinado já chegou. Quem está falando isso não sou eu, não é a missionária Marisa. Aqui é a palavra de Deus que está sendo falada para você, do Deus de Israel, para a igreja nesse momento. E quem é a igreja de Deus? É aquela pessoa que busca no Senhor, a palavra do Senhor dia e noite, aquela pessoa que ora, que clama, que chora, que coloca seu joelho no chão, pedindo a Deus uma solução. Porque, irmãos, vamos pensar bem, quem é que não tem problema nessa vida? Quem não passa por tribulações? Quem é que não sente uma dor, se não for na alma, no corpo? Todos têm problemas. E todos nós clamamos ao Senhor, porque temos fé que o Senhor virá em nosso auxílio. Temos fé que esse é o tempo determinado de Deus na minha e na tua vida, que já chegou. Chegou o tempo para Deus te responder, o tempo determinado. Deus está falando de tempo determinado, não está falando de uma data específica, Ele está falando que o tempo é esse. O ano é esse, o mês é esse, o dia é esse, a hora, os segundos. É esse o momento que Deus está falando com você. Eu não sei o que você pediu a Deus nas suas cartas. Eu não sei o que você pediu a Deus nas suas petições, nas vezes que você subiu aos montes, nos seus quartos de guerra. Eu não sei o que você falou com Deus hoje aí na sua casa, no seu trabalho. Mas o Senhor Deus mandou eu vir aqui hoje te falar que o tempo determinado de Deus já chegou na minha e na sua vida. Muitas vezes nos sentimos tristes, abatidos. Muitas vezes estamos sorrindo por fora, mas por dentro estamos tristes, chorosos, destruídos. Quem estiver sorrindo, cantando, pensa que todo o tempo é só alegria. Mas as pessoas não sabem o que você passa, o preço que você paga. Tem até um louvor, né, da Fabiana Carla que fala isso, né? Quem te vê chorando, quem te vê sorrindo, pensa que todo o tempo é só alegria, né? Mas não é. Muitas vezes a gente está sorrindo por fora, mas por dentro estamos com problemas, estamos com dores, muitas vezes dores na alma. Nem sempre as dores são no corpo, né? Muitas vezes é dores da alma. Esse tempo que você chorou, o tempo que você pediu uma mudança na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, esse tempo determinado
na sua saúde, nas suas emoções, no seu emprego, nas suas empresas, na sua escola, no seu ministério, nas suas finanças, enfim, você perguntou a Deus: quando se cumprirá? Quando se cumprirá, Jesus, esse momento? Porque eu tenho me colocado de joelho, eu tenho pedido, eu tenho clamado, eu tenho chorado ao Senhor, e Deus manda te dizer que o tempo determinado chegou para todas as coisas. A palavra de Deus, ela é muito direta, irmãos. Ela é muito certeira. Ela é como uma flecha. Ela alcança as pessoas que Deus determinou. A palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus lança, e o tempo determinado na minha e na tua vida já chegou. A palavra de Deus fala claramente em Salmo 102:13 sobre isso. Recebe essa palavra hoje. O Senhor manda te dizer que hoje nasce algo novo na minha vida e na sua. Aquilo que Deus te prometeu, que Deus fez muitas promessas, né? Deus tem uma promessa na vida de cada um, né? Deus está mandando te dizer que aquilo que Ele te prometeu, Ele entra com providência. Aquela porta de emprego que você está esperando, aquela cura, aquela resposta que você achou que estava demorando, o Senhor manda te dizer que Ele entra com um novo na tua vida. O novo de Deus chega na minha e na tua vida. Aquela palavra que Deus te prometeu, o povo que busca o Senhor, que obedece, que medita a palavra de Deus, aquele povo que acredita, aquele povo que faz as cartas. Tem gente que acredita em fazer cartas, muita gente deixou isso de lado, parou de escrever para Deus, né? Então muitas cartas, algumas das cartas são de canetas, outras são de lápis, outras cartas são de voz, de palavras, outras são de pensamento, outras escritas são escritas por lágrimas caindo dos nossos olhos. Mas Deus diz assim: se você crer com fé, se você acreditar que Ele muda a sua história, como Ele mudou a de Radassa para Esther, Ele também vai fazer na tua vida. Porque Radassa, ela não tinha a menor chance dela ser rainha, mas havia um propósito de Deus na vida dela. E no momento certo, na hora certa, naquele minuto, o rei Assuero bateu os olhos em cima dela. E aquele momento que o rei achou graça nela, o Espírito Santo estava agindo. Por quê? Porque tinha um propósito do Senhor. E ali naquele momento, Radassa se transformou na rainha Esther, porque Deus mudou a vida dela. Assim também como Ele mudou a de José, da noite para o dia, de escravo a governador do Egito. Mas não sabia ele, mas José não sabia, ele não tinha noção de quando aconteceria, mas José tinha certeza que teria um tempo determinado para se cumprir. E naquele dia, Deus fez o rei lembrar o tempo de José. E assim chegou o tempo de José, chegou o tempo de Radassa, de ser Esther, chegou o teu tempo e o meu tempo. Essa palavra são para aquelas pessoas que são esquecidas dentro do próprio lar, esposas esquecidas pelo marido, maridos esquecidos pelas esposas, e acabam tendo um relacionamento como irmãos ou amigos e não tem mais felicidade. E hoje Deus vai pegar esse marido e essa esposa e vai ressuscitá-los agora. Ver o casamento, o relacionamento se cumprir nesta palavra. Restituição desse casamento. O tempo determinado já chegou. É agora. A palavra de Deus que fala com você agora, que o tempo determinado já chegou. Chegou a cura. Chegou de volta o que estava perdido. Chegou algo que foi roubado, algo que foi levado. E enquanto você plantava, você adubava. Enquanto você colhia, eles te roubavam. E Deus manda te dizer: o tempo determinado de roubar em você, o tempo determinado de você perder, o tempo determinado de você pedir emprestado, o tempo de você sofrer, o tempo de você adoecer,
Deus mudou o teu cativeiro agora. Creia nessa palavra. Você veio aqui hoje para receber. Então levanta a tua mão e recebe o novo de Deus na tua vida. Recebe o teu milagre, a tua cura, a restituição do teu casamento, a tua vitória. Olha quanta coisa que Deus está te prometendo nessa noite. Porque o tempo de Deus chegou na minha vida e na tua. Então, irmãos, nada é por acaso. Você não está sentado aqui por acaso. Deus está falando ao teu coração. Deus te escolheu essa noite para você estar aqui. Porque todos que aqui estão foram escolhidos a dedos pelo Senhor para estarem sentados aqui, para ouvir essa palavra, para você tomar posse do teu milagre. Porque não adianta você ouvir a tua palavra por um lado e sair pelo outro lado do ouvido, se você não erguer a tua mão e falar: tomo posse, Senhor. Então toma posse do teu milagre. Deus mudou o teu cativeiro. Chegou o tempo determinado de Deus para você ter a cura, a restituição, para você, para devolver, para pagar, para dar, doar, emprestar e ainda te sobrar. O tempo determinado chegou para a honra. Muitos olhavam Davi cuidando de ovelhas e não davam nada por ele. Ele se vestia mal, falava mal, cheirava mal, era o menor da casa. Aí Deus mostra o tempo determinado para capacitar o incapacitado. A palavra de Deus nos diz que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus passeia no meio de nós e olha o coração de cada um de nós. Porque o que importa para Deus não é o que você veste, não é como você é, se você é alto, se é baixo, se é grande, se é pequeno. Não importa qual é a tua profissão, não importa. O que Deus vai olhar é o teu coração, é o que pesa para o Senhor, é as tuas intenções, é aquilo que você faz. Não adianta você dar uma cesta básica para uma pessoa necessitada, mas não dá por coração, não dá por amor. Então tudo que nós fizermos ao Senhor tem que ser por amor. Assim como é o dízimo, as ofertas. Não adianta você dar um dízimo e ficar assim: meu Deus, eu fui dar o dízimo e agora o que eu vou fazer para pagar minhas contas? Não é melhor não dar, gente. Porque para dar, você tem que dar por amor. Você tem que fazer a obra, faça por amor. Vai doar uma cesta básica, doa por amor, com felicidade no coração. Vai visitar um hospital, não vai assim: vai pegar uma doença. Não, vai sabendo que Deus está te revestindo, porque você está indo pela mão do Senhor. É Deus que está com você. Então Ele vai te guardar, Ele vai te revestir. Você vai orar por aquele enfermo e não vai acontecer nada com você. Então, em relação ao Davi, voltando daqui ao Davi, né? Então, tempo determinado para capacitar os incapacitados. É agora. E é para você essa mensagem, é para mim. O tempo determinado chegou e você não pode duvidar. Você não pode ficar mais olhando para a situação e ficar falando. Como Deus vai mudar essa situação? Ele não está te dizendo que Ele vai mudar. Ele está te dizendo que Ele já mudou. Porque a fé remove montanhas. Se você tiver fé, Deus vai agir na tua vida. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa em nada do que Ele fala. Aquilo que você plantou chorando, plantou gemendo, o adubo foi a oração, o arado na terra foi suas mãos, a água foram as lágrimas, e a sombra para proteger foi o Altíssimo. E Ele te diz: eu te alcancei agora. O Senhor está alcançando você agora. A tua oração, aquele pedido. Você que está aqui, mas você está com o pensamento lá na tua casa. Porque você muitas vezes está aqui, mas você está preocupado com uma pessoa na tua casa. Deus me revela que tem uma pessoa aqui que tem um filho adulto já, doente. E esse filho precisa de uma libertação. Então o Senhor manda dizer para essa pessoa aqui. Eu só não vou apontar a pessoa porque o Senhor não me permite, mas eu sei quem é a pessoa, porque o Senhor já me revelou. Que tem um filho que está dando muito trabalho para essa mãe. E essa mãe vem aqui nessa igreja buscar por esse filho.
Então o Senhor manda te dizer: ei, varoa, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo cada vez que você se coloca de joelho pelo teu, e entro com providência nessa noite, porque o tempo determinado de Deus chegou para todos aqueles que buscarem o Senhor em espírito e verdade, para todos aqueles que estiverem com o coração firmado em Deus, para todos aqueles que estiverem aqui sentados, crendo que o Senhor fará um novo chegar na vida de cada um de nós, para todos aqueles que creem que o Senhor fará o acontecer, o Senhor vai fazer, tenha certeza disso. Ele te diz: ó filho, ó filha, eu te vi sua fraqueza espiritual, tua fraqueza na fé, tua fraqueza emocional, tua fraqueza física. Eu vi a sua carência, eu vi a marca da sua alma, eu vi os traumas da sua alma, eu vi quando te abandonaram, eu vi até quando os teus te rejeitaram, eu vi até quando os teus se esconderam de ti, eu vi até quando seu marido te trocou por outra, eu vi quando a sua esposa te trocou por outro, vi quando tudo acabou, mas eu estava lá em tudo que aconteceu. Eu estava lá quando venderam teu nome nas calúnias, nas mentiras, nas fofocas. Eu vi quando levaram teu nome, teu retrato, que pegaram tua roupa, o nome da tua família e levaram para os feiticeiros, os macumbeiros, para as magias negras. Vi quando colocaram teu nome no cemitério. Eu estava lá vendo tudo isso. Vi quando passaram na porta da sua casa falando que você era que nem um cachorro morto. Eu estava lá velando por você. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, meus irmãos. O fato de você ser evangélico não significa que você não vai passar por luta. Não significa. É pelo contrário. É quando você é evangélico, parece que você é perseguido. Parece que acontecem as coisas que você fica assim, se perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que o Senhor permite eu passar por essa prova? Mas tenha certeza, meus irmãos, que passar pela prova, a pessoa vai passar, sendo evangélico ou não. A diferença é que se você estiver debaixo das asas do Senhor, o teu fardo vai ser leve, o teu jugo vai ser leve, porque o Senhor vai estar de mãos dadas com você. Ele vai fazer aquilo ser leve. Muitas vezes temos que passar por situações para aprendizado, para poder nos amadurecer, porque tudo tem um propósito na nossa vida, tudo, até mesmo as lágrimas, as tristezas, tudo tem um propósito. O Senhor passa contigo nesses propósitos, nessas lutas, nessas guerras, e Deus sempre velará por você. Deus, aqui ele fala que ele estava lá vendo, e ele deixou fazer tudo, ele permitiu, ele não mandou que fizesse, mas permitiu que fizesse, para muitos propósitos se cumprirem nas nossas vidas. Um deles vou te revelar agora, para que todos eles que fizeram isso com vocês vissem o cumprimento, o tempo de determinação de Deus em nossas vidas. Porque o Deus manda te dizer: canta na oh Deus, aleluia. O Senhor manda te dizer que aquele que te fez mal, oh gente, estou ficando toda arrepiada aqui. O Senhor se faz presente, aleluia, Deus. O Senhor manda te dizer que fizeram mal sim para você. Ele permitiu que fizessem tudo isso. Ele permitiu para que quando chegasse esse momento do propósito de Deus na tua e na minha vida, aqueles que te fizeram mal, que falaram mal de vocês, vissem o renovo de Deus. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Depois vocês vão vir aqui contar testemunho. Vocês vão falar: olha, eu tenho testemunho para contar. Aquela palavra foi do Senhor na minha vida, porque a minha vida mudou nisso, naquilo. Eu vi uma diferença, eu vi uma cura, eu vi um milagre,
Eu vi algo que eu pedi há muito tempo e não estava acontecendo. Eu vi que Deus agiu na minha vida. Se você pedir de todo o teu coração, Deus fará. Tem um louvor na harpa que inclusive diz isso: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e eu te darei o Consolador. E Deus faz mesmo, gente. Deus faz milagre. Se eu for contar para vocês a quantidade de milagres que eu tenho na minha vida e na vida do evangelista Pereira, eu acho que eu não ia sair daqui. Isso aqui virá vigília, gente. Que é muita coisa que Deus trabalhou na nossa vida. Deus falou muito conosco. E a gente tem que pedir, né? Então, aqui que Deus deixou, permitiu para que tivesse cumprimento em nossa vida. Teve um tempo que falaram que você era rejeitado pelo próprio Deus. Falaram que você não tinha mais possibilidade de se arrepender. E chegou ao ponto de desacreditar em você mesmo. Você dizia para você mesmo: eu não mereço mais nada. Você dizia que Deus não iria te honrar, que você é muito má. Deus fala que tem pessoa aqui que estende a mão, dá amor, e o pagamento é ódio, perseguição. Mas eu quero que tu saiba que Deus é contigo em todo momento e será contigo até o último respirar da vida, para que hoje se cumpra a palavra de Salmo 102:13. O tempo determinado já chegou. Deus honra a quem honra Ele. Então, muitas vezes, irmãos, a gente estende a mão para uma pessoa e acha que tu está fazendo bem, e aquela pessoa te maltrata, fala mal de você. Aquela pessoa muitas vezes te rouba. Aquela pessoa te faz mal, te bota na justiça. Se é um funcionário, te coloca na justiça. E você se pergunta: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu coloquei nas tuas mãos, porque tudo que a gente faz, a gente tem que colocar na mão do Senhor. Até a tua ida ao mercado, você tem que chegar e falar: Senhor, eu estou indo ao mercado, vamos comigo? Se você vai sair, abre a porta do carro e fala: Senhor, entra comigo, me acompanha. Tem uma leitura que eu fiz, que eu li, que eu vi, né? Em que um irmão contava uma experiência que ele passou, que ele falava que ele estava num carro muito bonito, carro que chamava atenção, e de repente ele parou no sinal, mas antes ele tinha o hábito de, quando ele ia sair de casa, ele sempre abria a porta do carro e falava: Jesus, vamos comigo, entra comigo. Quando ele chegava no outro lugar que ele tinha que ir, ele falava: Jesus, abria a porta do carona e falava: Jesus, vamos comigo, me acompanha. Sempre foi assim, era um propósito que ele tinha. Nós temos propósitos na nossa vida, né? E ele fez isso. E numa dessas, ele parou no sinal e veio dois rapazes, assaltaram ele e entraram no carro, jogaram ele no chão, ele ficou lá na estrada, entraram no carro, levaram o carro dele. E ele ficou lá no chão chorando. E aí o pessoal veio ao auxílio dele, chegou perto dele e falou: meu irmão, o que houve? Você está chorando, está machucado? E ele falou: não, eu estou chorando. Aí eles falaram: já sei, porque levaram o teu carro. Ele: não, eu estou chorando porque Jesus está lá dentro do carro, levaram Jesus. Aí o pessoal falou: ele é maluco, né? Jesus está dentro do carro, né? Não tem como, né? Daqui a pouco veio o carro dele de volta. Os dois ladrões que levaram o carro, trouxeram o carro, chegaram perto dele, jogaram a chave em cima dele e falaram assim: fica no teu carro aí que tem um homem lá dentro que a gente já mandou ele sair, ele não sai. Quem era, gente? Era Jesus. Então, se a gente tem fé, se a gente tem um propósito, Deus cumpre na nossa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a minha caminhada, eu ia na igreja, evangelista Pereira até abaixa a cabeça, que ele sabe que é dele que eu vou falar. Então, quando eu comecei a minha caminhada, evangelista Pereira ainda não era evangélico, né? E eu sempre falava com ele: vamos na igreja? Ele: ah, não vou não, eu estou cansado. Ah, eu cheguei agora do trabalho. Sempre tem uma desculpa, né? Quando a gente não quer ir, sempre tem uma desculpa. Aí eu fui numa igreja e o pastor falou assim: vamos fazer um propósito. Você vai sentar do lado de uma cadeira vazia e toda hora durante o culto que você lembrar,
Você vai bater a mão naquela cadeira e vai falar o nome da pessoa que você gostaria que tivesse ali do seu lado. E eu toda hora que eu lembrava, eu falo, no próximo culto, meu esposo vai estar aqui. Passava mais um pouquinho, no próximo culto, meu esposo vai estar aqui. E vocês sabem que não era que depois ele foi mesmo? Olha, ele é evangelista, gostou tanto da palavra de Deus, se apaixonou por Deus, fez faculdade de teologia, e está aí firme e forte. Muitas vezes eu falo para ele, eu estou cansado, eu tenho que sair do trabalho, não tenho tempo de pregar. Ele, Marisa, para de palhaçada, vambora. Vambora. Ele que me levanta, ele que me dá força. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer para você, tenha fé, pede com fé, porque a palavra de Deus não cai por terra, assim como as tuas orações também não caem. O Senhor vai te honrar. Saiam daqui com esse milagre, com esse renovo. Saiam daqui com a sua cura, com aquilo que você veio buscar, que o Senhor venha entregar na mão de cada um. Eu quero aproveitar esse momento, perguntar se tem algum irmão que não aceitou Jesus ainda. Esse é o momento de aceitar Jesus. Se você está afastado, se você quer voltar para Jesus, se você quer ser honrado por Jesus nesse momento, que vem aqui à frente, que a gente vai fazer uma oração para vocês com carinho. Todos aqui são evangélicos? Então que o Senhor venha abençoar a todos, amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas são para